De 1912 a 1916, o território que hoje compreende como o oeste de Santa Catarina foi disputado à bala entre coronéis do Exército Brasileiro e o povo, na maioria sertanejos e ex-escravizados, que eram vítima de descaso pelas autoridades que não se interessavam em fazer algo pela região que estava em disputa entre Paraná e Santa Catarina. Daí o nome Região do Contestado. Responsabilidades eram atiradas de um lado para outro. Santa Catarina, um pedacinho da Alemanha dos anos 30 no Brasil de hoje. Colonialismo. A velha corrupção através de troca de favores entre políticos e fazendeiros locais deixava essa injustiça social ainda mais explícita. Nesse período, era comum ver caboclos trabalhando em um sistema escravista, onde ganhavam apenas moradia e alimentação após suas terras serem tomadas pelos vaquianos, milicianos dos fazendeiros. Terras eram vendidas aos sertanejos e tomadas de volta sem o mínimo pudor, pois onde fazendeiros e descendentes europeus estavam estabelecidos, eram terras outrora do governo brasileiro, que não tinha controle sobre as áreas, principalmente nas mãos dos coronéis, que detinham mais poder que os próprios políticos locais, que eram, na verdade, marionetes dos seus interesses. Em meio a esta anarquia, entra o multibilionário Percival Farquhar. Suas empresas já negociavam com o governo brasileiro e ele agora queria expandir seus negócios. A Brasil River Company se interessou pela construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, passando pelo território do Contestado. Inaugurada em 1910, a empresa ganhou 90 anos de concessão da ferrovia e ainda uma faixa de 15 quilômetros para cada lado dela para ser explorada na extração de madeira e depois loteada a imigrantes. Isso significa que de uma hora para outra, milhares de pessoas teriam que deixar o direito de morar nas terras que eram delas há anos, e isso, é claro, sem nenhuma indenização ou reparação. A Lumber, outra empresa do magnata estadunidense, foi responsável por o que hoje seria um crime ambiental, sem punição em ambos os períodos, claro, mas a compra e derrubada de 180 mil hectares de floresta de madeiras nobres que haviam na região. Ninguém colocou freio nisso, pois a empresa era simplesmente a maior madeireira da América Latina. Você sabe, né? Os grandes não têm limites no Brasil de ontem e de hoje também. Esse interesse em negociar com os estrangeiros começou a preocupar até mesmo grandes fazendeiros, que agora arriscavam perder suas terras para Lumber. E nisso surge José Maria de Santo Agostinho, um monge que não dependia do comércio, pregava a preservação da natureza e conservação dos recursos aquíferos. Tudo que enfurecia os influentes da época. Se fosse hoje, também. José Maria começou a atrair seguidores de suas pregações, principalmente pessoas pobres e homens de posse que haviam perdido terras com os negócios estrangeiros. Isso foi visto pelo governo brasileiro como grupos rebeldes, o que hoje se fala cambada de vagabundo que não quer trabalhar. Importante que todos queriam trabalhar, mas não havia como e nem onde. A Guerra do Contestado, então, pode ser definida como um conflito entre pobres contra ricos. No primeiro ataque das tropas contra os fiéis de José Maria, o próprio religioso foi morto. A partir daí, os sertanejos começaram a se organizar e destruir tudo que tivesse a ver com o colonialismo e com o magnata estadunidense.
Já o exército brasileiro, poderoso e covarde, durante as repressões aos rebeldes, não hesitou em matar friamente crianças e mulheres. Sem tanto sucesso com os soldados, o governo contratou os cupichas dos coronéis, milicianos conhecidos como vaqueanos, para literalmente caçar o povo sertanejo. Em agosto de 1916, após uma das maiores crueldades já vistas no país, em termos de violência, o último líder do movimento rebelde foi capturado. Conhecido como Adeodato, a guerra teria deixado pelo menos 10.000 mortos entre soldados, sertanejos e civis, sendo a maioria sertanejos e civis. Marcando mais uma vez com sangue a imagem do carrasco governo brasileiro e de seus coronéis e oficiais do exército, que até hoje amordaçam vozes que lutam por igualdade. A Guerra do Contestado, que marca o maior exemplo de injustiça social catarinense, não ficou no passado, pois apesar de uma das menores taxas de pobreza do país, produz ainda nos dias atuais má distribuição de renda e cidadania negada. O aumento da população em situação de rua reflete as lacunas na assistência social e na exclusão habitacional. Em cidades como Camboriú e a própria capital Florianópolis, prefeitos deixam bem claro que não admitem moradores de rua em seus municípios. Mas ao invés de lhes dar condições de moradia e emprego, estes políticos, se assemelhando aos coronéis do passado, apenas empurram estas pessoas vulneráveis para outras cidades, muitas das vezes em outros estados, sem levar em conta a vontade daquele ser, que apesar de não ter um endereço fixo, tem uma história pessoal que merece ser respeitada.